Oi meus amores, eu sou a Azul e sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso onde falamos sobre séries, filmes, livros, animes, mangás e outras coisas relacionadas a isso. E hoje nós vamos falar de um clássico, Romeu e Julieta, do William Shakespeare, né? Um grande dramaturgo que viveu séculos atrás e fez essas histórias maravilhosas. Pois bem, o livro é super fininho, super rápido de se ler, então a história não é muito longa. Claro que tem vários detalhes, né, que simplesmente tem hora que a gente quer só passar e ignorar os detalhes, mas é isso, né. Deixa eu ler aqui, bonitinho. Ficou. Pois bem, vamos falar sobre Romeu e Julieta. Tudo começa na cidade de Verona. Talvez eu esteja errada no nome, mas é isso. Tudo começa na cidade de Verona. Existe uma rivalidade entre a família Capuleto e a família Montecchio. E bom, entre essas famílias tem o Romeu, né, e a Julieta, que são de famílias opostas, inimigas, rivais. Enfim, Romeu começa a história apaixonado por Rosalina, que é prima de Julieta. Apaixonado por Rosalina. Muita gente diz que ele era casado com a Rosalina. Mas até onde eu me lembre, né, na minha leitura, ele só é apaixonado pela menina, né? Pela prima da Julieta. Mas enfim. A família Capuleto inventa de fazer uma festa, né? E Romeu, mais uns amigos do primo, se eu não me engano, invadem essa festa, né? Vão às escondidas, de máscara, se eu não me engano. E entram na festa de boa, passam um tempinho lá. Só que aí o Teobaldo, que é primo da Julieta, ele vê isso, fica irado de raiva, quer partir pra cima dos rapazes. Só que o velho Capuleto, ele não deixa, né? O pai da Julieta. Ele, não, deixa. Fizeram nada demais, deixa. Eles vão se embora já. Besteira. Tem pra que essa besteira. Deixa os meninos ir embora. Só que o Teobaldo, ele fica com isso na cabeça, né? Ele odeia com todas as forças a família Montecchio, né? Que é a família do Romeu. Porque tem essa rivalidade entre famílias, então já é meio que hereditário isso, né? Ter ódio um do outro. Bom, Romeu e Julieta se conhecem, né, nessa bendita festa e começam a se encontrar às escondidas, né? O Romeu sempre dá aquelas escapadas para conseguir ver Julieta, enfim, pular ali no quarto dela, conversar com ela. Enfim, isso tudo só para constar, Julieta tem 13 anos, tá? Ela não fez nem 14 ainda. E o pai dela já quer casar ela, só normal. E nesses encontros escondidos, né, a ama de leite da Julieta, ela sabe, né, mas ela esconde também, né, porque ela ama muito Julieta, e Julieta pede a ela, ai, por favor, me ajuda, ele é o amor da minha vida, ai. Pois bem, Romeu e Julieta acabam se casando às escondidas com a ajuda do Frei Lorenzo, que é quem sabe de todo esse rolê desses dois. E antes que eu continue, eu espero que vocês tenham deixado o like, se inscrito aqui no canal, ativado as notificações para não perder nada aqui nesse canal e também compartilhe com quem gosta de Romeu e Julieta, com quem gosta de clássicos ou quem odeia simplesmente a história. E é isso. Pois bem, o Teobaldo, né? Sim, detalhe. Eles se casam, né? Tipo, sei lá, de manhã. E à tarde, o bendito do Teobaldo, primo de Julieta, ele quer assassinar, acabar com a vida de Romeu de qualquer forma, porque ele odeia o Romeu muito. E o Romeu, né, ele sabe que ele tá casado agora com a Julieta, então ele faz parte da família
da Julieta, por assim dizer. E ele não quer lutar contra o Teobaldo. O Teobaldo insiste muito, ele até ataca o Romeu, né, pelas costas. Só que aí eu não lembro se são os dois amigos do Romeu ou se um é primo e o outro é amigo, enfim. Mas o Mercúcio, que é o amigo do Romeu, ele fica no meio, né, da provocação, enfim. Ele até luta com o Teobaldo, mas acaba sendo morto pelo Teobaldo. E bom, o Romeu, sem outra alternativa, ele decide vingar o amigo que morreu pelas mãos do primo de Julieta, né? E eles têm uma briga feia, tá? E acaba que o Romeu mata o primo da Julieta, o Teobaldo. Bom, a família Capuleto e a família Montecchio, eles meio que ganharam uma lei exclusiva para eles, porque o príncipe da época, né, da história, ele fez uma lei especificamente de que se um Capuleto ou um Montecchio matasse um ao outro, eles iriam para pena de morte, né? Quem ficou vivo, né, no caso. Quem foi o assassino. Tá ligado? Ah, jura? Então seria pena de morte. Só que o príncipe, ele foi um pouco sensato, por dizer, né? E não deu pena de morte pro Romeu, mas sim só exilou ele da cidade. Tipo, ele... o menino é novo, vou matar esse menino. Não, vá-se embora, vá viver sua vida. Só saia da cidade, pelo amor de Deus. E o Romeu sai, né? Ele é exilado da cidade. Bom, com o exílio de Romeu, a Julieta fica bem triste, né? E ela decide armar um plano com... Ela não decide, né? Ela vai pro Frei Lorenzo pedir ajuda a ele, porque além do Romeu ter sido exilado, o pai dela porque quer casar ela, né? Uma menina de 13 anos. Socorro. Mas ela já casou, né? Enfim. Ela só casou, não, né? Ela fez outras coisas, mas... deixa. Enfim. O pai dela quer casar ela com o primo do príncipe, o conde Pérez, alguma coisa assim. E ele quer casar ela com esse cara e ela não quer. Por quê? Ela já é casada com o Romeu, né? Então ela não quer trair o amado dela. E aí vamos ao plano desses dois abençoados. O plano é o seguinte. O Frei, ele dá tipo uma poção, né? Não é uma poção, mas enfim. Um medicamento que faz com que a Julieta pareça estar morta, né? Ela vai ficar um tempo adormecida e não vai ter pulso, não vai respirar, enfim. E todos vão achar que ela morreu, né? Até aí tudo bem. E o Frei disse assim, não, Julieta, quanto ao Romeu não tem problema nenhum. Eu vou mandar uma mensagem, uma carta pra ele, avisando todo o nosso plano. Vai dar tudo certo. Porque depois que você estiver lá na cripta, na catacumba da sua família, ele vem, tira você de lá, vocês vão embora, vão morar longe. Enfim, não vai ter B.O. Ainda bem. A carta não chega pra Romeu. Ei, que felicidade! Gente, a carta simplesmente não foi entregue. Porque o mensageiro lá não conseguiu entrar na cidade, porque tava tendo um BO lá. Não me lembro mais qual foi o BO. Mas tava tendo um BO lá que ele não conseguia entrar. Não lembro se era uma praga, alguma coisa assim. Alguma coisa de doença, se não me engano. Ele não conseguiu entrar, ou seja, ele não entregou a carta a Romeu. Logo o Romeu acha que sua amada morreu. Né? A Julieta tá morta, né, pro Romeu. Ela toma a poção, enfim, morre. E daí os pais delas, o pai dela, mas a mãe sofre muito, enfim, né? A única filha que eles tinham. E ela morreu, enfim. Enfim. Enterraram, né? Botaram ela
não sei como é o nome, tipo uma capelinha, né, que eles tinham antigamente. Uma capelinha da família, vou dizer. E deixaram o corpo dela lá. E o noivo dela, que era o tal do Conde Paris, como vocês queiram chamar, ele ficou lá meio que vigiando a cripta. E o Romeu chegou. E eles simplesmente começaram a brigar. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Ah, vou te matar agora. Vou te matar. Filho! Por quê? O Romeu é o marido da Julieta, né? Ele não queria outro caba lá. E o Paris, enfim, ele acha que o Romeu queria profanar a tumba da sua amada Julieta, enfim. Só que não era bem assim, né? Só que ele não sabia, então ele achou que por ser um Montecchio e ter ódio dos Capuletos, ele achou que o Romeu ia fazer alguma merda, enfim. Eles começam a brigar no cemitério, né? Eles começam a brigar, bate pra lá, bate pra cá, não é bate, né? Mas a espada, enfim. E o Romeu acaba matando o Conde, né? E eles entram na cripta lá e ele vê o corpo da Julieta lá. Inclusive o noivo lá dela, né, o Conde, ele traz o Conde pra dentro porque vê que o Conde realmente gostava dela, mas tipo... Você gostava dela, meu amigo, mas quem casou com ela fui eu. Se meta não. Enfim, o Romeu vê que a sua amada infelizmente morreu e ele, né, se desvive, por assim dizer. Ele vai, né? Julieta. Você viu a merda que você fez? E agora estão os dois mortos. Aí Julieta vai. Ai, soninho bom. Vixe, eu acho que... Romeu, meu filho, você tá bem? Eita, nós. Eu acho que o Romeu, ele... O Romeu morreu, e agora? Aí o Frei lá, ele chega, né, e diz: ai, o que é que você vai fazer, Julieta? Vamos explicar às pessoas o que aconteceu. Julieta: né? Romeu, e agora? Vá na frente, vá que eu vou ajeitar aqui o Romeu, bichinho. Tá jogado aqui no chão, né? Ela pega o punhal dele e também se desvive. E os dois morrem juntos. Ai, que final feliz! Assim, eu não sei porque o povo diz que isso aqui é o nível de amor que tem que ter, né? Mas enfim, não precisava disso, gente. Era só conversar com as famílias, olha! Era só dizer, não, gente, que assim, a gente casou escondido, tá aqui o papel, tá aqui tudo. O Frei pode muito bem dizer o que aconteceu, né? Não, eles resolvem fazer tudo isso escondida, né? De todo mundo. E é isso. Acabou que os dois morreram, ninguém foi feliz. E pra concluir, né, todo esse momento, o Frei Lorenzo, né, quando os pais dos jovens descobrem a morte dos dois, ele acaba sendo responsável por contar a história dos jovens apaixonados das famílias Capuleto e Montecchio. E bom, com todo esse rolê, né, que podia ter acontecido bem antes, a rivalidade das duas famílias acaba por causa dessa trágica morte dos jovens apaixonados. Que assim, como eu disse, se todo mundo conversasse, se tivesse um diálogo, se Julieta não fosse tão nova, meu Deus, eu fico impressionada. Julieta tinha 13 anos. 13 anos eu queria brincar de boneca ainda. Por que Julieta tem que casar? Mas enfim, histórias à parte. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o livro, né? Curtam a leitura, porque apesar dos pesar,
apesar da história, né? É boa a leitura. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostem da leitura. Um beijo e até o próximo vídeo.